Então vamos lá? Bom, eu não sei se vocês já repararam, mas o ser humano simplesmente não consegue pensar a longo prazo. Nós fomos praticamente moldados pela evolução para não conseguir imaginar o mundo ou o dia daqui 5, daqui 10 anos. Nós, seres humanos, vivemos totalmente ligados ao presente. É por isso que é tão fácil, né? Comer um chocolate, tomar um drink, fumar um cigarro agora, porque você não consegue visualizar o efeito daquilo lá no futuro. Então, você não consegue ir, por exemplo, para academia porque você não vai ficar bombado. Se você fosse na academia e ficasse forte imediatamente, todo mundo conseguiria ir para academia. Se você investisse e ficasse rico de repente, todo mundo conseguiria investir. Todas as coisas que têm uma recompensa adiada para o ser humano é muito difícil de ser executado. Isso já começa desde quando a gente é bem pequeno. Se você pegar uma criança e você tem um doce ali, um chocolate, qualquer coisa, e você pergunta para ela assim, olha, você quer um chocolate agora ou você quer 5 chocolates daqui 5 horas, por exemplo, daqui 2 horas que seja. A criança, mesmo tendo noção já de quantidade de tudo isso, ela vai tomar a decisão de pegar aquele chocolate naquele momento. Você pensa, tudo bem, mas eu não sou mais uma criança, Raul, eu já cresci, eu já tô grandão, cara, eu já não caio mais nessas coisas. Será? Para pra pensar, quantas vezes você já passou o cartão ali para ter uma recompensa imediata e se arrependeu logo depois, ou não imaginou a fatura que vem daqui 30 dias. Olha o tanto que é fácil, né, tomar uma decisão de passar um cartão quando você não precisa se preocupar com a fatura no presente, só com aquilo que você comprou. É por isso que a gente tem tantas pessoas endividadas. E isso explica por que o buy and hold, né, que é a estratégia que a gente segue aqui no canal, é uma estratégia tão simples ao mesmo tempo que é dificílima de fazer. É simples, mas não é fácil. E é exatamente sobre o que a gente vai conversar aqui hoje no episódio onde eu vou te contar como é que eu perdi R$ 9.916,62 na Bolsa de Valores. Quem tá contando centavos, Raul? Eu tô. Então, deixa aquele like na confiança se você é um sardinha raiz, você já sabe que o vídeo vai ser bom. E, cara, se você chegou agora, vê esse cara falando essas groselhadas, né? O maluco tá parecendo o guru do Pico do Himalaia. Não deixa o like ainda. Deixa pra deixar o like lá no final. Quando você perceber, cara, esse vídeo agregou alguma coisa na minha vida, você dá o like. Se não agregou, não dá o like também, porque é importante que eu saiba que eu não consegui te trazer nada de novo, que eu não consegui te ajudar em nada, tá? E aí você pode também se inscrever aqui no canal, se você quiser, para você ficar por dentro aqui do que tá rolando. A gente traz conteúdo novo todos os dias, é um conteúdo sempre muito bem desenvolvido, muito trabalhado, e é isso, cara. Então, se você quiser se inscrever, você vai ser muito bem-vindo, e é de graça, né? Então, não tem motivo para você não se inscrever. Desde que eu criei a carteira aqui do canal, a nossa rentabilidade ela é realmente muito relevante, né? Mesmo no pico da pandemia lá, a gente ainda tinha uma gordurinha ali acima do Ibovespa. Então a nossa rentabilidade nos últimos 2 anos aí é em torno de 200%, até um pouquinho mais. Tô colocando na foto aí para vocês, quem acompanha na reta, né? Que é o quadro onde eu trago essa carteira com todos os ativos que elas estão de forma pública, porque eu não tenho como alterar. Lá no começo eu coloquei as ações, eu vou colocando mês a mês, eu não tenho como alterar, né? Se você ver a carteira, ela tá do mesmo jeito, ela tem que seguir com aqueles ativos o tempo todo. Não tenho como adulterar porque os vídeos estão publicados. Então, isso aqui é um compromisso que eu tenho com a verdade com vocês. Então, se a gente pega esse número, ele é meio frio, 200% do que, né, em relação a quê? Mas se a gente pegar o patrimônio da carteira hoje, ele é de R$1.560.000, né? E a gente ganhou desse dinheiro, né? O que foi ganho em valorização foram quase R$500 mil, R$491.940 aí em 2 anos. Nada mal, né? 250 mil mais ou menos por ano aí, já daria um belo salarinho. Maior que trader, né? O cara que fica tentando realmente chegar nesses resultados ali de curto prazo. Eu não tentei chegar nesse resultado. Isso aqui é mera obra do acaso, eu vou explicar para vocês como isso funciona. Porque quando eu falo assim, mostra aqui esse número, pô, o cara ganhou R$500 mil, né, utilizando menos de R$1 milhão. Então, é muito interessante o que foi feito, o que eu consegui fazer com essa carteira, 200% ali, é realmente um número espetacular. E aí você pode pensar assim, caramba, então o Raul é um gênio, é um cara espetacular, fantástico. Isso não é para mim, né? Esse cara manja muito disso, eu não tenho como alcançar esse nível. E aqui que tá o grande lance, porque que aquela historinha de recompensa e tará que tinha a ver, que vai conectar muito bem com isso aqui agora. Para chegar nessa rentabilidade, eu tive que aceitar adiar a recompensa, né? Eu tive que aceitar ficar no negativo, eu tive que aceitar no pico da pandemia ver o meu patrimônio cair, sei lá, 150 mil em um único dia. Eu tive que aceitar em diversos momentos, né? Quando o Bitcoin caiu, que também faz parte da carteira, até 200 mil, 300 mil em alguns meses, para depois ver tudo subir de novo. Então, assim, eu tive que aceitar a dor no presente para algumas pessoas, essa oscilação de patrimônio
patrimônio é uma dor, então eu vou colocar aqui como uma dor. Eu tive que aceitar a dor do presente sem fazer nenhuma venda e simplesmente acreditando que no futuro essa estratégia seria recompensadora. Quando eu via ali aquela queda e aquela coisa, as figuras que vinham na minha cabeça, né, o que realmente fazia sentido para mim era: isso vai passar, isso é simplesmente uma questão temporária. Só que é muito difícil você pegar e cortar na carne enquanto a bolsa está caindo loucamente, eu pegar dinheiro e colocar mais, eu pegar dinheiro e colocar mais, porque só assim foi possível chegar nessa rentabilidade, né? Teve que ser lá naquele pico. Se você voltar os vídeos aqui em cima, você vai ver eu investindo enquanto a bolsa caía. Tem vários vídeos, né? E o pessoal me xingava, tudo. Nesses vídeos é muito engraçado você ver o comentário, porque as pessoas falavam como se fosse acabar a bolsa de valores e tudo mais, e eu tendo que tapar os ouvidos para aquilo ali, acreditando que muita gente estava errada e simplesmente fazendo os meus aportes ali. É muito difícil, é muito doloroso, apesar de ser extremamente simples a estratégia. Nada dessa carteira foi vendido, então nenhum ativo aqui ele foi incluído na carteira e depois removido. Nunca vendemos absolutamente nada, nem mesmo as empresas que algumas pessoas hoje consideram muito ruins, nem mesmo as empresas que já eram ruins quando eu comprei, porque teve empresas como o Peman, que eu coloquei na carteira, que vocês sabem, são ações que já eram ações arriscadas quando eu fiz esse investimento, tomei essa decisão acreditando ali, né, num case de turnaround, que continuo acreditando na maioria dos casos, mesmo quando isso não é popular, né, porque não é legal vir aqui num vídeo e ficar mostrando as minhas piores posições ou mostrando coisas que eu acreditei, que eu acredito, enquanto as pessoas estão falando mal. Mas é exatamente isso que me diferencia dos caras que são contadores de histórias prontas, porque as pessoas que me seguem desde essa época, elas chegam aqui e falam: caralho, o cara estava realmente muito certo, ele estava sendo muito honesto. Então eu quero ser aqui honesto com vocês em um momento que está muito ruim para a empresa e que eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que eu estava fazendo e por que essa empresa me causou esse suposto prejuízo, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, mais ou menos em fevereiro de 2020, né, enquanto estava ali próximo do carnaval, aconteceu de algumas notícias relacionadas a uma empresa chamada Centauro, que é uma empresa que ainda faz parte da nossa carteira aqui, agora com o nome de SBFG. Ela noticiou que ela estava numa negociação de um contrato com a Nike, cara. Um contrato muito interessante, que ela seria a revendedora exclusiva da Nike no Brasil. Você imagina que a Centauro já é, né, a loja que mais vendia presencialmente ali nos shoppings, e aquela coisa, tinha aquelas mega lojas com pista de basquete, o caramba. Eram lojas muito grandes, muito bonitas, os caras são inovadores nesse aspecto. E os concorrentes deles, tipo Netshoes e a galera, a principal marca que todos esses concorrentes vendem é Nike. Eles teriam ali o direito de revenda exclusiva dessa marca no Brasil. Então, até os concorrentes deles teriam que comprar deles ali para que aquilo, né, para que aquele produto fosse vendido. Quando eu vi que a Nike tinha feito isso e uma aquisição de um canal chamado Desimpedidos, um pouco tempo depois, isso aqui é mais recente, né, mas que eu vi que ela estava se guiando para o online e comprando essa marca, eu fiquei em êxtase, porque eu entendo muito bem desse mercado digital e tal, e eu tinha visto que os indicadores da empresa eram bons. Eles não estavam ainda com lojas online, mas eu tinha visto que os indicadores eram bons e eu tinha visto essa estratégia da Nike em diversos lugares, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então eu pensei, putz, vou entrar aqui em Centauro e vai ser muito interessante. O que acontece é que nem sempre as coisas saem como planejado no mundo real, né? Então logo depois veio a pandemia do Covid e depois eu tinha entrado ali num pico, né? Porque assim, ela estava subindo. Eu não cheguei a entrar no pico, mas eu entrei num pico de alta porque ela estava subindo desde 2019. Então ela já estava alta quando eu entrei nela aqui publicamente para vocês. Eu já era acionista da empresa na minha carteira pessoal, decidi colocá-la aqui na carteira do canal também, e na época ela começou nesse rush de alta. Então acabamos travando um preço nela aqui que não foi maravilhoso. Imagina só, na hora que as lojas fecharam, a Centauro era totalmente dependente daquele modelo ali de lojas físicas. Então, na hora que fechou ali as lojas, foi, cara, em meses, coisa de 61% de queda, tá aqui para vocês verem. Então, a gente tá falando ali de um prejuízo realmente relevante. E eu tinha feito uma entrada até grande comparada ao tamanho da carteira na época em Centauro, né? Então, eu adquiri ali 472 ações Centauro a R$ 22.292,96, né? Não foi exatamente isso, porque depois ela passou para um split, alguma coisa, o número de ações não era esse, né? Mas o valor foi exatamente esse, né? Tá aqui salvo no histórico aqui. Então meu preço médio em Centauro aí é de R$ 47,23, né? Um preço médio muito alto. Eu cheguei até a ter um preço maior na primeira entrada, só quando ela foi caindo eu fui comprando e consegui baixar bastante, né? Dentro dos limites do que o diagrama do Cerrado, que é o sistema que eu criei, permite. Eu não podia entrar muito mais, né? Porque já estava acima da minha exposição, já era 4% da minha carteira de ações, não é 4% do total, é 4% da carteira de ações, que é uma parte, 20% da minha carteira, então é 4% de 20%. Estou parecendo a Dilma fazendo conta. Não é 100%, é 4% de 20%. Então, é 4% de 25%, alguma coisa assim. Vocês veem lá na reta que dá para vocês verem. Então, 4% ali. E assim, né?
Hoje eu comprei então por R$ 22.292,96 e hoje essas ações valem R$ 12.375,84. Então as pessoas podem dizer por aí que eu perdi R$ 9.916,72 investindo nas ações de Centauro. Só que assim, esse é o primeiro ponto, né? De imediato, esse é o número que a gente tem acesso agora. Então, quando eu olho para essa empresa aqui, esse é o número que a gente tem, isso é a realidade que está imposta nesse momento. Só que o que me interessa, e esse é o grande ponto que separa, né, investidores de especuladores, o que me interessa quanto que o mercado acredita que valem os meus papéis ou não, né? Que diferença faz para mim se eu não pretendia vender de maneira nenhuma? Eu sou holder, eu não pretendia vender essas ações e não pretendo vendê-las. Se não faz diferença, se eu não vou vendê-las, que diferença faz para mim se essas ações custam R$1, R$10, R$100 ou R$2.000? Que diferença prática faz para você? Se faz alguma diferença para você, é porque na verdade você não está investindo. Se o preço da cotação dessas ações faz diferença fora da data de aporte, é porque você não está investindo. Essa é uma métrica simplesmente de vaidade. Quando eu venho aqui e mostro todas aquelas ações para vocês verdinhas lá e tal, é porque eu sei que isso é que é importante para vocês. Isso para mim, de maneira nenhuma é importante. Eu tenho uma planilha com quantos por cento eu tenho de uma empresa. É essa planilha que eu uso na regra. Quantos por cento eu consegui comprar da quantidade de ações emitidas. Meu jogo é construir patrimônio. Meu jogo não é construir um volume em dinheiro ali. Eu quero construir um patrimônio relevante, uma participação no maior número de negócios possíveis, né? E aqui, né, nesse momento, algumas pessoas podem se perguntar, alguém que chegou agora no mercado, Raul, mas e se uma empresa X quebrar, por exemplo? E se essa empresa deixar de existir? Então, não é o caso, né, da Centauro, ela não tem nem esse risco, pelo menos não sistêmico ali, não visível esse risco hoje, né? O cenário muda, mas hoje ela não tem esse risco. É uma empresa que está saudável ali, não é extremamente endividada nem nada, mas imaginando uma empresa que realmente se deteriorasse, né? Uma empresa que você comprou ela e ela começa a se deteriorar ao ponto de entrar na recuperação judicial, ao ponto de talvez não se recuperar. São casos raros na Bolsa de Valores brasileira, né? Acho que eu tô umas 20 empresas, são 21. Então, são casos extremamente raros na Bolsa de Valores brasileira, mas não dá para dizer que não acontece. Inclusive, tem empresas que estão se encaminhando para isso nesse momento, né? Mas, se você simplesmente fizer isso, se você só enxergar isso, que antigamente, né, eu falava muito, eu pensava muito assim, até quando eu investia até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu ainda acreditava assim, se uma empresa começa a perder os fundamentos dela, né, se a empresa começa a se deteriorar mesmo, começa a ter prejuízo, se endividar demais, talvez o que o investidor deva fazer, no meu caso eu pensava só para mim, ainda não era criador de conteúdo, eu pensava talvez a gente deva vender essas ações. Por quê? Porque dali para frente aquela empresa vai piorar e a gente é investidor fundamentalista. Então a gente olha para aqueles fundamentos, os fundamentos se deterioraram, não tem mais o que me fez investir naquela empresa ali, eu poderia efetuar uma venda e sair dela. Hoje eu já digo que, dependendo do fundamento que se deteriorar, pode ser que eu saia de uma empresa e dependendo do fundamento se deteriorar, eu não saio de jeito nenhum, né? Raul, quais fundamentos você acha que é muito grave? Uma mudança talvez setorial. Então, por exemplo, uma empresa era de joia, ela passou a fazer refrigerantes. Nesse ponto, né, investindo em empresa de joia, investindo em empresa de refrigerantes, o risco é diferente, o setor, a perenidade desse setor é diferente, um monte de coisa é diferente. Eu posso não gostar mais daquela empresa e posso efetuar uma venda, ainda que ela esteja subindo. Talvez eu faça uma venda porque eu não queria aquilo ali, não era aquilo que estava desenhado na minha estratégia. Mas uma empresa que começa a se deteriorar no sentido de que apresenta um balanço trimestral ruim, que muita gente hoje em dia chama isso de perda de fundamento, a empresa dá prejuízo um trimestre, né? 3 meses numa história de 50 anos, o cara acha que isso é perda de fundamento. Isso aí, pra mim, não. Eu acho que uma empresa com perda de fundamentos é uma empresa que dava lucro consistentemente quando você comprou, então não é prejuízo. Uma empresa que dá prejuízo desde que você comprou, é normal que ela tenha mais prejuízo. Uma empresa que era lucrativa quando você comprou, ela começa a se tornar deficitária, começa a criar uma dívida muito grande. Acredito que a partir de 3 balanços anuais, né, 3 anos uma empresa tomando prejuízo, hoje, uma empresa da minha carteira nesse caso, hoje eu colocaria ela em quarentena. O que significa isso, né? Eu não venderia essa empresa, mas não aporto mais nela. E até posso começar, a partir daí, né, se ela continua se deteriorando, até poderia começar a efetuar algumas vendas pontuais dessas ações, do mesmo jeito que eu entrei, vendendo devagar. E por que vender devagar, né? Porque vendendo devagar, se de repente essa empresa começa a melhorar, né, eu não fico com aquela dor de corno, eu tava com uma empresa boa, comecei a vender, porque é muito dor de corno dar isso, né? E aí você tem mais chance de fazer besteira, que você quer entrar de novo, comprar mais caro. Então,
a venda parcial, né? Se a empresa continua piorando, você tem esse reflexo positivo para o seu cérebro, porque tudo que ganha é a mente, gente. Então, você tem esse reflexo positivo. Nossa, ainda bem que eu comecei a vender, já não tomei tanto prejuízo. E se ela melhora, você tem a sensação de, tudo bem, não preciso mais vender, para a venda, talvez até volte a aportar em algum momento, mas tá vendo? É um problema. Então, eu decidi que eu não vou efetuar mais vendas, talvez. Eu tomei essa decisão. Então, mesmo nesse método, que é o que eu fazia até agora, na quarentena, deixar a empresa ali parada até os resultados dela ir saindo e eu ir fazendo alguma coisa, eu decidi que agora a minha máxima punição para a empresa na minha carteira vai ser realmente o esquecimento. Eu não pretendo fazer vendas. Não estou falando aqui de Centauro, tá? Porque Centauro eu nem parei de aportar. Eu acho legal, estou aportando ainda, está na carteira. Farei novos aportes nela à medida que meu sistema me mandar, porque hoje a posição dela já está relevante na carteira, então à medida que o meu sistema me mandar, cara, se aumentar o patrimônio vai ter que entrar mais dinheiro em Centauro e ainda continuo ok com ela. E gosto muito do case, acho que agora começou a vendas online e tal, mas não é para falar disso. Então eu decidi que na minha carteira a ideia é que eu não vou vender nunca mais mesmo. Eu estou chegando nesse ponto porque eu fiz uma análise, não de uma empresa, eu fiz uma análise de várias empresas, fiz um histórico, né, de 100 empresas ali que eram consideradas empresas muito ruins, que deterioraram os fundamentos, e eu percebi que não fazer nada nesse caso seria muito melhor. Porque se você toma decisões, você poderia perder grandes empresas que quase quebraram, que chegaram a destruir os fundamentos e depois melhoraram muito. Trouxe 2 casos aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, mas aqui você tem Magazine Luiza, em 2015, estava quase fechando o capital ali, né? E se uma pessoa fizesse uma análise fundamentalista de Magazine Luiza em 2015, nessa data que eu travei aqui, a empresa era horrível. Por todos os indicadores, ela não passaria em qualquer filtro, compensava muito quem era sócio aqui, teoricamente, fazendo uma análise ali e sendo um vendedor, né, um mãozão de alface, seria o caso de sair dessa empresa aqui, porque não tinha perspectivas daquilo melhorar. E olha o que aconteceu depois, né? A gente viu uma evolução de 6.263,64%. Então, uma empresa dessa daqui, se você sai, você está fudido. E aí você pode pensar, tudo bem, mas e as empresas que faliram e você não colocou? Exatamente. Eu estou disposto, foi o que eu cheguei à conclusão, eu estou disposto a ter empresas que podem falir na minha carteira. Se eu analisei elas eram boas quando eu entrei, tá? Lembrando disso, não é comprar empresa ruim. Se elas eram boas quando eu entrei, eu estou disposto a ficar com elas até elas quebrarem para nunca perder isso aqui, porque eu percebi que o dano é muito maior. A capacidade de multiplicação do capital, né? Se eu não vender ali, pode abarcar uma empresa, 2 ruins ali, 10 que seja, você não vai conseguir errar tanto, né? Não é possível que metade da sua carteira é empresa horrível. Se você erra 10 empresas dessas ali, 4 que der muito certo, já não valeria o risco, entendeu? Se dessas 10 empresas que tem chance de quebrar, 3 delas se recuperarem, paga o prejuízo de todas as outras. Foi isso que eu percebi. Também aqui a gente pode olhar a Eternit, o principal produto dela, né? Chegou a ser proibido ali, é o amianto, né? As minas de amianto, tudo foi proibido. Em 2018, você olhava ali, não tinha... Eu não gosto de Eternit, tá? Não estou elogiando aqui, mas deixar bem claro isso, porque eu não entraria, porque hoje ainda eu considero a empresa com números ruins, é o que eu tô falando. Na sua análise era boa para você não sair, mas não entrar em empresas loucas do nada, né? Empresa que tá com problema, que tá em uma grande virada de chave, isso aí é a burrice. Aí você não piorou os fundamentos, nunca teve fundamentos, aí é loucura. Então, aqui você olha para essa empresa lá em 2018, ela estava no pior cenário possível, o principal produto dela bloqueado e tal, eles estavam falando muito de maneira abstrata sobre o que fariam ali, a empresa não tinha mais os fundamentos que tinha anteriormente e o cara que saiu daqui, ele ainda se ferrou, 517,94%. Esse não é um dos exemplos, a gente tem centenas de exemplos, não no Brasil só, mas no mundo todo a gente tem centenas de exemplos de empresas muito ruins mesmo, que se você tivesse elas na carteira, compensava não fazer nada, mesmo que você tivesse muitas delas na carteira, compensava não fazer nada, porque simplesmente a chance de você errar é muito maior quando você resolve tomar uma decisão ativa, né, a gestão ativa aqui de sair dessa empresa de alguma maneira. Então, passada a análise fundamentalista, né, depois que eu incluí a empresa na minha carteira, ela é boa no dia que eu incluí, se ela se deteriorar, eu não pretendo mais efetuar vendas, é uma coisa que eu tô tendendo cada vez mais para isso, né? Eu tô num processo ainda, não é uma decisão de martelo, eu não faço vendas já há alguns anos, há muitos anos na verdade, mas agora eu tô tendendo cada vez mais para não fazer venda em hipótese alguma, é o que eu queria trazer para vocês aqui, né? O que eu tô pensando e tudo para explicar, porque realmente o que a gente vê é que isso acaba sendo aquela regra, né? Patrimônio é igual sabonete, quanto mais mexe, menor fica. O ideal é deixar a empresa e dar um voto de confiança, né? Se você investiu numa empresa que tinha bons fundamentos, tem uma história muito
muito boa, são anos, né, fazendo coisas boas, um histórico de mais de 10 anos lucrativo e tudo mais, você não pode desconfiar da empresa na primeira crise severa que surge. Toda empresa grande, quando você vai pesquisar no histórico, passou por dificuldades. E você vender porque deteriorou os fundamentos durante 2, 3 anos, numa empresa centenária, por exemplo, é uma estupidez, é o que eu tenho percebido, né? Então, cada caso é um caso, cada cabeça uma sentença. É óbvio que se eu entrei em IPO, essas coisas, as empresas não têm esse histórico, então não entraria nessa regra para mim. Mas a tendência que eu tenho é essa. Eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que se vocês quiserem aprofundar mais nesse tema, a gente pode trazer aqui, mas eu estou tendendo cada vez mais para isso. Queria compartilhar com vocês, né, essa visão que eu tenho, porque realmente eu aceitei que se eu quero ter as valorizações que eu tenho, se eu quero ter 200% de rentabilidade, significa que eu vou ter que aceitar ter muita Centauro na carteira. E não só a Centauro, eu vou ter que aceitar a Peman, que eu entrei já sabendo que era um case de turnaround, que poderia dar um problema, eu vou ter que aceitar várias empresas que eu não gosto, empresas que são boas para o mercado, né? Even, alguma coisa que o mercado gosta, mas que eu sei que os fundamentos eram mais frágeis ali e que a ideia foi essa mesmo. Então eu tenho que aceitar ter coisa ruim para ter aquelas big evoluções e para ter aquela coisa gigantesca, né? Pelo menos é isso que mostram todos os estudos, todos os indicadores possíveis mostram que quanto mais a gente mexe, né, quanto mais a gente faz gestão ativa, pior fica. Então a tendência é deixar quieto, cara. A empresa perdeu os fundamentos, beleza, eu paro de aportar nela, não vou colocar mais dinheiro também, mas também não vou desmanchar minha posição ali, porque eu acho que é o que faz sentido para mim. Então, pelo menos é isso que eu acredito. Então, é isso. Se você quiser aprender a investir de verdade, né, em bolsa de valores, em cripto, ouro, investimentos internacionais, e realmente discutir esse tema de forma mais profunda, aprender a gerir uma carteira da forma como deve ser, do jeito certo, cara, você está convidadíssimo para entrar na Única Verdade Possível. É a minha escola de formação de investidores, né? Você pode clicar no link aqui embaixo e você pode se matricular para a próxima turma, né? Raul, por que eu deveria escolher a UVP, né, e não qualquer outra plataformazinha de esquina do caralho? Cara, é muito simples. A UVP é a única plataforma, a Única Verdade Possível é a única plataforma que, se você não ficar satisfeito após a conclusão do curso, então assim, putz, eu não aprendi, cara. Você chegou lá no final do curso, emitiu o seu certificado lá, pá, Raul, não funcionou pra mim, a gente devolve o seu dinheiro. E não acontece, nunca aconteceu, cara. Todas as pessoas sempre são muito honestas, muito gratas. É claro que a gente faz uma seleção, não é todo mundo que a gente aprova dentro da UVP, claro, mas é incrível o feedback que a gente tem da galera. A gente tá mudando vidas, cara. A UVP tem uma janela de depoimentos lá dentro, uma hora eu trago pra vocês aqui. Vocês não acreditam no que acontece ali dentro, e exatamente por esse trabalho que a gente faz de muito mais profundamente do que só o investimento superficialmente, né? A gente quer discutir coisas igual eu fiz aqui com vocês, uma coisa mais profunda, mais complexa. É isso, então, muito obrigado, um beijão pra vocês, até o próximo vídeo.